Oi, oi, gente! Sejam muito bem-vindos à nossa aula Estrutura do Tarô. O que é que você vai aprender nessa aula? Você vai aprender a diferença fundamental entre os arcanos maiores e menores, vai aprender a combinar as cartas em uma leitura, como se preparar para uma sessão de atendimento, vai aprender método americano e método europeu. E para você ficar comigo até o final dessa aula, tem um bônus especial. Você vai aprender uma tiragem que vai te salvar nos seus atendimentos, tá certo? Então fica comigo aí até o final. O tarô é composto por 78 cartas, sendo 22 cartas dos arcanos maiores e 56 cartas dos arcanos menores. Os arcanos menores são divididos em 4 naipes: ouros, espadas, copas e paus, sendo que cada naipe vai de 1, que é o as, até o 10. E também cada naipe tem a sua corte, formada por pajem, cavaleiro, rainha e reis. Então, cada naipe do tarô tem 14 cartas. Essa é a estrutura de qualquer tarô. Existem baralhos que mudam alguns nomes, né? Por exemplo, o pajem passa a ser chamado de princesa, o cavaleiro passa a ser chamado de príncipe. Mas isso não altera a estrutura básica do tarô, certo? Aprenda essa estrutura, aprenda o básico, que você vai ser capaz de ler qualquer tarô que existe, tá certo? Os principais baralhos e as suas variações, né? Os clássicos são esses aí: Tarô de Marselha, Tarô Rider-Waite-Smith e Tarô de Thoth. Assim que eu comecei a aprender tarô, coisa de muito tempo atrás, eu amava o tarô de Marselha. Eu só usava Marselha quando eu iniciei. Engraçado que eu fiz o caminho inverso, né? As pessoas preferem aprender com o Waite-Smith, mas eu fui no caminho inverso. Hoje, eu só uso o tarô Waite-Smith. Eu quase não uso mais o Marselha. Tenho um carinho especial porque aprendi a jogar com ele, mas hoje eu já gosto mais de uma leitura intuitiva e o tarô Waite Smith para mim é perfeito nesse sentido, né? Então é o que eu recomendo para vocês. Mas é aquela coisa, não é porque eu estou recomendando que você deve seguir. Eu, como eu estou dizendo, eu comecei a jogar com o tarô de Marselha. Hoje estou no tarô Waite Smith. Você pode também começar em um, migrar para o outro, sabe? Você é livre para escolher o que for melhor para você. Qual é a grande diferença entre os arcanos maiores e menores? Eles desempenham papéis bem distintos dentro de uma leitura do tarô, né? Os arcanos menores vão representar o macrocosmo, ou seja, o todo, o universo, né? Por isso que os arcanos maiores tratam de temas universais, tratam das dores, dos anseios, medos e desejos humanos. Já os arcanos menores representam o microcosmo, ou seja, é uma pequena parte do macrocosmo. Seria, no caso, a própria vida humana, a experiência humana no seu dia a dia, certo? Inclusive, essa é a segunda lei hermética, né? O que está em cima é como o que está embaixo. Em cima é o macrocosmo, desculpa, e embaixo é o microcosmo. Então, os arcanos menores, enquanto microcosmo, manifestam a essência dos arcanos maiores, que são o macrocosmo, certo? Como assim? Vou dar um exemplo rápido para a gente desenhar isso melhor na mente, né? O eremita é um arcano maior que trata do quê? Da prudência, da busca da sabedoria. E como é que eu vou fazer isso na minha vida? Como é que eu vou aplicar na prática, né? Aí sai junto o arcano menor 4 de copas. Ou seja, você precisa buscar essa sabedoria sabendo cultivar relacionamentos estáveis, deixando de procurar chifre em cabeça de cavalo, né? Sabendo valorizar as coisas que você possui, as coisas que a vida te dá. Porque o 4 de copas está muito relacionado àquela pessoa que deseja muito uma coisa e quando consegue, quando conquista, perde o interesse, né? Então o eremita vem fazer um alerta para você ser sábio nessa área da sua vida. Acho que deu para entender essa dinâmica, né? Maiores versus menores. Outro ponto que eu quero tratar com vocês é para que vocês não decorem palavras-chave, pelo amor de Deus. Entendam um símbolo. Por quê? Porque o símbolo é vivo.
Ele sofre alterações de acordo com o contexto da tiragem, do olhar do tarólogo. Ele sofre influência da sincronicidade, certo? Dos sonhos. Sem falar que quando você entende o símbolo, você está abrindo um canal para desenvolver a sua intuição e a sua mediunidade também. Então, não espere que decorar palavras-chave vai te habilitar a ser um tarólogo, a ser uma taróloga. Faça esse teste, inclusive. Vá atender uma pessoa só com conhecimento básico, com palavras-chave, e veja se essa pessoa vai voltar a se consultar com você, né? Por favor, não façam isso, tá? Porque não vai pegar bem aí para a imagem e para a carreira de vocês, certo? Então, vamos ver agora os arcanos maiores, né? Eles representam os grandes temas da vida, os arcos da jornada humana, né? Se relacionam a questões espirituais, psicológicas, existenciais. São aqueles temas universais que refletem os aspectos mais profundos da experiência humana. Vão falar do nosso caminho de autoconhecimento, né? Da maturidade, do ego. Vai falar dos nossos estágios de consciência e lições a serem aprendidas. Por exemplo, o carro retrata o arquétipo do conquistador, do vencedor. Está relacionado à ideia do progresso e vitória através do esforço pessoal. O homem que conduz o carro é um símbolo de alguém que sabe para onde quer ir e que possui a habilidade e a determinação para chegar lá. Já os enamorados está relacionado ao arquétipo do amante, né? E o tema universal que ele representa é o das grandes escolhas da vida, os dilemas internos e externos relacionados a decisões importantes, certo? Por exemplo, o seu pai a vida inteira sonhou que você fosse médico. Você cresceu com esse peso nos ombros. Só que, de repente, o desejo do seu coração é ser advogado, ser fotógrafo, veterinário, e você fica aí nessa encruzilhada, certo? É uma grande decisão. A carta da morte vai representar o arquétipo do barqueiro. Engloba os temas da morte, renascimento, não a morte física, né, mas a morte de uma parte de si, uma mudança profunda, um renascimento das cinzas. E interessante que o grande ponto de virada do arcano da morte é a liberação do passado, o desligamento total com algo do passado, certo? Por isso que o lado luz da morte é o amadurecimento, pela aceitação das mudanças, você adquire consciência de que nem tudo é para você. O lado sombra desse arcano é justamente o sentimento de raiva, né, o desejo de vingança gerado por essas transformações que não são aceitas, eventualmente. E os arcanos menores? Eles tratam de aspectos do cotidiano da vida, né? Emoções, desafios, flutuações financeiras. São os aspectos mais imediatos. Isso não significa que os arcanos menores não são importantes, negativo. Mas eles são mais urgentes, mais terrenos. É o microcosmo, né? Um exemplo aqui da nossa imagem, o 8 de ouros, fala da dedicação, do estudo, do aperfeiçoamento para algum empreendimento pessoal ou profissional, né? O 7 de ouros vai retratar aquele momento em que fizemos o que já poderíamos ter feito e estamos aguardando os frutos, o resultado do nosso trabalho, né? Já o 4 de espadas vai falar do descanso da mente. Às vezes a gente fica tão atribulado, estressado e o cansaço mental bate, né? Então essa carta ela retrata esse momento em que você precisa parar um pouco. Já o 6 de espadas vai falar muitas vezes de viagem. Na maioria das vezes é uma viagem que você nem quer fazer, mas que é necessária, né? Então, note que eu falei de vários arcanos menores e todos aqui tratam de situações do cotidiano, da vida, né? Mas nem por isso deixam de ser questões importantes, que isso fique claro. E como é que você vai aplicar isso nas suas leituras, né? Vamos falar aqui da preparação para a leitura do tarô. O primeiro passo é escolher o seu baralho, o baralho que você vai usar normalmente. Se você vai querer adotar o Marcélia ou o tarô de Waite, né? E aí, feita essa escolha, você precisa definir o seu espaço sagrado. É obrigatório? Isso não é. De jeito nenhum. Você pode abrir tarô em cima da sua cama se você quiser. Eu recomendo? Não. Não recomendo. Eu não faço isso. Eu tenho um espaço para
deitar as cartas para abrir o meu baralho. Eu recomendo que você faça o mesmo, porque você vai criar ali um portal, certo? Um lugar seguro, uma energia própria para esse momento, certo? E a intenção também, ter uma intenção clara, certo? O estado mental é muito importante. Então, para que você acalme a sua mente, se sinta conectada ao tarô, ao seu conhecimento interno, certo? E à sua espiritualidade, você pode adotar o ritual da sua preferência, pode acender sua vela, fazer sua oração, a sua prece, qualquer coisa que faça você se sentir bem espiritualmente, tá? Que faça você se sentir blindado ou blindada. É importante isso, tá bom? Ah, agora vamos falar aqui do método europeu e americano, né? São métodos para você combinar as cartas. Toda vez que alguém pergunta como combinar as cartas, aí você vai dizer, depende. Qual é o método que você está usando? É o método europeu? É o americano? Porque cada um é diferente. O método europeu vai trabalhar com a separação e combinação entre arcanos maiores e menores. Como assim? Você separa os arcanos maiores e os menores e vai embaralhar cada maço separadamente, certo? E aí você vai tirar um arcano maior e um arcano menor para cada casa do jogo. Por exemplo, se for um jogo de passado, presente e futuro, eu particularmente não gosto desse jogo, depois eu explico por quê. Então, você vai tirar uma carta do arcano maior e uma carta do arcano menor para o passado e vai fazer a mesma coisa com o presente e com o futuro. De modo que você vai ficar no total com 6 cartas no jogo, certo? No método americano, não. Você não faz essa distinção. Você embaralha o tarô todo junto, certo? Arcanos maiores e menores juntos. E aí vai tirando sem fazer essa distinção. Você pode, inclusive, no método americano, tirar também 2 cartas para cada casa do jogo. Pode tirar 2, 3 cartas. Eu conheço pessoas que tiram até 4 cartas para cada casa do jogo, para ter uma resposta mais completa, para ter mais detalhes. Pode isso também. Aí pode ser que caiam, de repente, 3 arcanos menores para uma casa. Aí você vai ler de forma sequencial, nesse caso, para cada casa. Entendido? Outra coisa para esclarecer sobre método europeu. Nesse sistema, o arcano menor vai ser a manifestação do maior. Por exemplo, Sol com 3 de espadas. É uma combinação complexa, né? Mas a vida é complexa. Então, nesse caso, o sentido do arcano maior vai prevalecer. Vai ser uma conquista, o Sol não deixa de ser a conquista. Ou pode ser a revelação de uma verdade, mas que vai te deixar frustrado, que vai deixar a pessoa magoada, insatisfeita, né? Por quê? Porque vai se manifestar como um 3 de espadas. Ficou entendido isso? Então, acho que ficou claro essa parte do método americano e europeu. Outra coisa também que é importante ressaltar, toda vez que você vai fazer o método americano, eu recomendo que você estabeleça qual tiragem você vai adotar. Se você simplesmente tirar cartas aleatórias, colocar uma do lado da outra, ou uma em cima da outra, não sei como você faz, você não vai ter nenhuma tiragem. Aí pode ser que você adote uma leitura linear, certo? A leitura linear normalmente é contando uma história. É como se fosse uma frase, certo? Que você vai construindo com as cartas. É possível fazer isso sim, mas eu acho que gera muito mais dúvidas do que respostas. Sem falar que num dia em que você tem vários atendimentos, isso vai gerar mais desgaste para você, tarólogo, tá bom? Então, opte sempre por estabelecer um jogo básico para você, como o que a gente vai aprender a seguir, tá bom? E qual é o método, a tiragem, né? Que a gente vai aprender agora, é o CCR, contexto, caminho e resultado. O contexto é a situação presente. O caminho é como essa situação vai se desenvolver. E o resultado é o desfecho, o futuro, certo? Eu coloquei 2 exemplos aí de jogos, um no método europeu, para vocês verem, ó, que está sempre combinando arcano maior com arcano menor em cada casa do jogo.
E no método americano é uma carta só para cada casa do jogo, de forma misturada, maiores e menores. Como eu havia dito, você também pode sim tirar 2 ou 3 cartas aí para cada casa do jogo, certo? Então, nessa questão aí, vou passar na prova? Vamos interpretar agora o jogo do método europeu. No contexto, saiu aí uma imperatriz, opa, desculpa, saiu uma imperatriz com 8 de ouros. Como é esse presente, né, nesse contexto de vou passar na prova? Indica aí que a pessoa está se dedicando, está estudando, né? No caminho, sai o carro com 4 de ouros. O carro é uma carta de desenvolvimento, de dinamismo, as coisas vão se desenrolar. E esse 4 de ouros, o que é que quer dizer? Ora, a gente viu como não dá certo aprender palavra-chave, porque a palavra-chave que você aprende do 4 de ouros é avareza, posses, né? Juntar dinheiro, guardar dinheiro. O que é que isso tem a ver, meu Deus, com vou passar na prova? O 4 de ouros fala de estrutura. Lembra-se, ó, de uma moldura. Tudo vai se desenrolar dentro dessa moldura, ou seja, dentro do esperado. Não vai ter ah, nenhum acidente de transcurso, de percurso, vamos colocar assim. Não vai ter nada de última hora para você se preocupar, certo? É isso que o 4 de ouros está dizendo aí. E o desfecho sai o sol com 3 de copas, né? Aí já mostra a pessoa sendo aprovada e comemorando. Agora vamos interpretar o jogo aí do método americano. Como é uma situação presente imperador, né? O imperador fala de uma situação que é organização, responsabilidade. O caminho sai os 5 de copas. O que é que essa carta aí está querendo dizer no meio do caminho, né? Tá querendo dizer que a pessoa vai sentir que não vai passar. A pessoa provavelmente vai fazer essa prova e não vai gostar da prova, vai achar que saiu mal, vai ficar pensando, não deu para mim. Então essa pessoa vai se sentir derrotada antes do tempo, entendeu? Ó, veja que os 5 de copas tá olhando para 3 copas aí que estão deitadas no chão, mas tem 2 ainda atrás da figura. E a pessoa aí não tá vendo, não tá enxergando essas 2 copas que estão atrás delas de pé. Ou seja, nem tudo está perdido, tá? Mas a pessoa vai se sentir que não se saiu bem no teste. E aí já é bom que você vai falar para o seu cliente, ó, você vai sentir realmente que não vai passar, você vai sentir que não fez uma boa prova, que não foi bom o suficiente, que não teve um bom desempenho. Mas aí olha o resultado, 10 de copas. Vai ser um resultado surpreendente e bom, né? A pessoa vai conseguir sim ser aprovada no teste. Então vocês perceberam como cada método é efetivo? O importante é você treinar bem cada um deles e, claro, escolher, né? Você escolhe qual você tem mais aptidão, qual faz mais sentido aí para você. Ao final das minhas aulas, eu sempre coloco a bibliografia indicada, que eu usei para preparar a aula, né? Deixo aí essa indicação de livros, que eu tenho certeza que vai trazer muito conhecimento para vocês.